Vamos ler a palavra de Deus? Tiago, capítulo 1, versículo 14. Todos encontraram? Amém? Vamos ficar de pé então para ler? 1,14. Diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém? Feche teus olhos. Querido Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Esconde-nos debaixo das tuas mãos protetoras, debaixo do sangue do Senhor Jesus. Querido Senhor, nos ensina a tua palavra. Meu Deus, fala conosco. Me usa, Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor. Que o seu Espírito Santo esteja falando através de mim, que eu diminua e o Senhor cresça. Fala com cada um de nós, Senhor, nos ensina e nos ajude a viver de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Muito bem, então hoje nós vamos estar começando uma nova série de assuntos, né? Nossa semana passada terminamos a série a respeito das igrejas do Apocalipse. Então hoje vamos começar a série a respeito dos pecados. Como eu avisei terça passada, nós vamos estudar cada pecado, né, de um por um toda terça-feira, ou se der de fazer 2 em um único culto, fazemos 2. Mas, como eu falei para os irmãos, que hoje eu estaria pregando sobre soberba, mas daí eu fui preparar e eu disse assim, mas eu não posso pregar já sobre soberba se eu não falar primeiro sobre o que é pecado, né? Então hoje eu vou falar, explicar o que é pecado, os tipos de pecado, se tem pecadinho ou tem pecadão, né? E daí na semana que vem, em nome de Jesus, começamos a falar de cada pecado. Tá, irmãos? Me perdoe, eu disse que hoje eu já ia falar sobre soberba, né? Sobre orgulho, mas eu achei necessário primeiro a gente entender bem o que é pecado. E depois ir, né? De um por um. Então veja só. Como nós lemos aqui, eu vou ler de novo, para nós gravarmos bem isso. Então, Tiago 1, 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, veja só, o que é pecado, irmãos? O que é pecado? Como que nós podemos entender facilmente o significado de pecado? Olha só, pecado é errar o alvo, tá? O significado de pecado, esse aqui é o significado hebraico do povo judeu. O que é pecado? Errar o alvo. A palavra hebraica, chatá, significa errar o alvo. Então, pecado é isso. É errar o alvo. Por quê? Porque o alvo que nós cristãos temos que ter é agradar a Deus. Amém? Mas quando nós pecamos, nós erramos o alvo. Quer dizer, nós desagradamos a Deus. Claro isso? Amém? Então veja só, pecado é errar o alvo. Para nós entendermos bem a respeito do pecado, eu vou ter que começar lá no início dos tempos, lá no começo de todas as coisas, antes mesmo de Deus ter criado Adão.
Porque eu tenho que falar para você do primeiro pecado que aconteceu no céu. Você pode dizer assim, pastora, mas no céu teve pecado? Sim. O primeiro pecado foi o pecado de Lúcifer, né? Então ele era um anjo, um querubim. E quando ele se encheu de orgulho, olha só, você já vai entender um pouquinho a respeito do que eu vou falar terça que vem, a respeito do orgulho. Por que é tão sério esse pecado diante de Deus? Porque o primeiro pecado, o pecado de Lúcifer, então, olha só, até um detalhe aqui. Hoje, irmãos, a gente comenta às vezes o nome do diabo, dizendo que é Lúcifer, mas não é mais, sabia? Não é mais esse o nome dele. Esse era o nome dele quando ele era anjo, porque significa o portador da luz, Lúcifer. E quando ele pecou, ele saiu da luz. Então ele entrou em trevas. Então hoje ele não se chama mais Lúcifer. Mas nesse tempo aqui, antes de ele pecar, ele ainda era Lúcifer. Então veja só. Como que ele pecou? Ele era um anjo de luz. E aí então a soberba, o orgulho entrou no coração dele. Quando a gente diz coração, mas ele era um anjo. Quer dizer, eu não posso te afirmar que o anjo tem coração. Não tem, porque é um ser celestial. Mas para a gente se expressar, a gente diz isso. Ele permitiu que o orgulho entrasse nele. Entendido, irmãos? Então, quando o orgulho entrou nele, porque ele era perfeito, a Bíblia diz que ele era o sinete da perfeição. Se alguém chegasse diante de Deus, se algum outro anjo, porque aqui ainda não existia o homem, se algum outro anjo chegasse diante de Deus e dissesse, Senhor, qual é o exemplo de perfeição da criação de Deus? Porque o perfeito é o Senhor, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Mas dos seres que Deus criou, qual que era o exemplo de perfeição? Deus ia mostrar para ele. Porque ele era o sinete da perfeição. Então ele era um querubim ungido, querubim da guarda. Ele resplandecia luz. Então ele era o exemplo da perfeição. Mas quando ele pecou, ele deixou de ser luz, passou a ser trevas. E ali então aconteceu o primeiro pecado. E daí você, não vou ficar comentando muito sobre esse assunto, porque você já conhece bem a história, já falei aqui várias vezes. Mas Deus expulsou ele então do céu. E depois então, quando Deus criou o homem, que foi Adão, o primeiro homem, e Eva, a primeira mulher, quando Deus criou Adão e Eva, então, Deus criou os dois, e Satanás agora, né, o diabo agora, porque ele se fez diabo, Deus não fez o diabo, Deus não criou o diabo, Deus criou um anjo de luz, mas ele se tornou um diabo, ele se tornou o príncipe das trevas. Então, quando Deus criou agora o Adão, esse ser que é o nosso inimigo, chamado príncipe das trevas, chamado de diabo, Satanás, a antiga serpente, ele ficou com muito ciúme do ser humano. Por quê? Porque o ser humano agora estava morando no jardim do Éden, que Deus tinha criado e colocado Adão e Eva lá, que antes era a moradia dele. Então ele ficou com ciúme. E ele tem muita raiva de todo ser humano, justamente porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E ele perdeu essa imagem quando ele se tornou das trevas. Entendido até aqui, irmãos? Amém? Então veja só. Aí Deus criou Adão, criou a raça humana, né, que nós somos descendentes de Adão e de Eva. Deus criou Adão, criou a Eva, colocou os dois no jardim do Éden e deu uma ordem para eles. Que eles poderiam comer do fruto de todas as árvores do jardim.
e que eles não poderiam comer apenas de uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque no meio do jardim, a Bíblia nos informa lá em Gênesis 3, que Deus colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse para Adão e Eva, então, Deus disse para Adão, na realidade, mas Eva ficou sabendo. Mas a ordem Deus deu para Adão. E Deus disse, vocês podem comer de tudo, menos do fruto dessa árvore aqui. Aí muitas pessoas, quem sabe você já pensou assim, mas por que que Deus colocou essa árvore lá se ele já sabia que Adão ia pecar? Porque Deus sabe todas as coisas. Por que que Deus criou o anjo enquanto anjo, se ele sabia que esse anjo ia se transformar em diabo? Por que que Deus fez isso? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus quer ser adorado com amor, pelo que Ele é. Eu vivo falando isso para vocês. Deus quer ser adorado pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar, pelo que Ele pode fazer. E quando Ele criou o anjo, Ele queria ser adorado como Deus. Mas Deus dá o livre-arbítrio, Ele deu o livre-arbítrio até para os anjos nessa época. Agora os anjos não têm mais esse livre-arbítrio, só o ser humano. Mas os anjos tinham, tanto que o anjo então se tornou o diabo. Por que que Deus não obriga ninguém a servi-lo e a adorá-lo? Porque Ele quer ser adorado por amor, não por medo. Então, Deus criou o anjo, ele se transformou em diabo. Deus criou Adão e disse, não peque. Mas Deus sabia que Adão ia pecar. Então, por que que Deus colocou essa árvore lá? Justamente para provar se o amor que Adão ia dar para ele era verdadeiro ou era um amor fingido. Se Adão ia obedecê-lo por amor ou se Adão ia obedecê-lo obrigatoriamente. Claro isso, irmãos? Então Deus não obriga ninguém a adorá-lo. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Por isso hoje, irmãos, a gente diz isso aqui, ó, eu falo isso, seguido nas minhas mensagens, você já ouviu com certeza, que nós temos que servir a Deus não por medo de ir para o inferno. Nós não podemos servir a Deus porque estamos com medo de ir para o inferno. Ah, eu quero ir para o céu porque eu não quero ir para o inferno. Não, isso é errado. Nós temos que servir a Deus e querer ir para o céu porque é lá que Deus está. Porque é lá que Jesus está. Porque nós devemos querer estar perto de Jesus e amar a Jesus pelo que Ele fez por nós, morrendo na cruz, no nosso lugar. Mas nós não devemos obedecer a Jesus por medo de ir para o inferno. Nós devemos obedecer a Jesus porque o amamos e somos gratos pelo que Ele fez por nós. Ficou entendido? Amém? Então, irmão, viva isso aqui, ó, na tua vida cristã você tem que ter esse pensamento. Eu quero ir para o céu porque Jesus está no céu. Porque eu amo a Jesus, não por medo do inferno. Porque aquela pessoa que quer ir para o céu só para se escapar do inferno, não tem amor verdadeiro por Deus. Então nós temos que amar a Deus, amar ao Senhor Jesus, amar ao Espírito Santo, porque Ele é Deus. Mas Ele não obriga ninguém a amá-lo e ninguém a obedecê-lo. Se a pessoa quer ir para o inferno, vai para o inferno. Deus dá essa liberdade. Deus dá a liberdade, né? A pessoa não quer servir a Jesus, quer ir para o inferno, vá para o inferno. A gente só não pode dizer, brincando um pouquinho, vai com Deus, né? Porque vai com Deus para o inferno, aí fica estranho, né? Mas então, se a pessoa quer ir para o inferno, Deus não proíbe. Por que eu estou te dizendo isso? Para você entender que o nosso amor por Deus deve ser um amor de gratidão pelo que Ele fez, pelo que Ele é.
E não por medo. Ficou claro isso? Amém? Então veja só, mas se Deus já sabia que Adão ia pecar, por que ele pôs a árvore lá? Justamente por isso. Porque se ele tivesse proibido Adão de ser provado, porque ali foi uma prova para Adão, se ele ia comer do fruto ou não. Foi uma prova. Se Deus tivesse não colocado a árvore lá, Adão provavelmente teria não pecado, mas seria só porque não tinha outra opção. Então a nossa opção deve ser: eu sirvo a Deus porque amo, não porque Ele me obriga. Então Deus colocou a árvore, mas infelizmente Adão pecou. E quando Adão pecou, então o pecado entrou em toda a raça humana, entrou em mim, entrou em você. Todo ser humano é descendente de Adão. Então nós nascemos pecadores, todos somos pecadores e merecedores do inferno. Então, como merecedores do inferno, nós não devemos dizer: sirvo a Deus porque não quero ir para o inferno. Não, eu sirvo a Deus porque Deus me livrou do inferno, porque Ele é Deus, porque Ele fez tudo por mim, porque Ele me deu livre escolha. Porque se Deus obrigasse nós a servir a Ele assim, rigorosamente, irmãos, não seria amor, nós seríamos robôs. Aí é como você programar lá um computador para fazer algum tipo de programa lá no teu notebook, alguma coisa assim, no teu celular. Mas é aquilo porque você programou, não é espontâneo. Então Deus não quer isso de nós. Ele quer amor verdadeiro. Amém? Tá, mas daí Adão pecou. E Deus disse assim: não coma desse fruto. Que fruto é esse? Muitas são as pessoas que dizem que o fruto era a maçã. Não tem base bíblica para isso. Mesmo porque se nós formos olhar o que a Bíblia fala, diz que logo em seguida, quando eles pecaram e viram que estavam nus, eles fizeram para eles roupas com folhas de figueira. Então, se eles estavam próximos a uma figueira, vamos imaginar que entre a maçã e o figo é melhor ir para o figo, né? Se fosse um fruto assim. Mas nós não podemos afirmar que tipo de fruto foi. A Bíblia nos fala de um fruto. Mas vamos analisar esse fruto como uma escolha, não como um fruto ali, o figo, ou maçã, ou laranja, ou qualquer outro. Mas como um fruto de escolha. Veja só, eles não podiam comer daquela árvore. Comeram, fizeram uma escolha. E quando eles comeram, eles pecaram. Que pecado foi esse? Você pode dizer: foi o pecado da desobediência. Foi, tá certo. Mas esse pecado da desobediência mostrou algo maior a respeito desse pecado. Porque na realidade, quando eles comeram o fruto da árvore, eu quero pregar daqui uns dias sobre as duas árvores do jardim. Eu já preguei aqui numa vigília uma vez, sobre as duas árvores do jardim. Mas eu quero pregar no nosso culto de terça. Só que eu não vou me aprofundar nisso agora, eu quero pregar em outro dia. Mas eu quero que você imagine assim: as duas árvores eram duas escolhas. E eles escolheram a árvore errada. Porque a árvore da vida é símbolo de Jesus. Então, quando eles comeram da outra árvore, nós podemos dizer aqui que é símbolo do inimigo, que é símbolo de Satanás, eles escolheram o inimigo. E quando eles escolheram o inimigo, eles demonstraram que queriam independência de Deus. Eles queriam fazer o que bem entendessem. Quando Satanás, através da serpente, conversou com Eva, ele fez com que ela percebesse que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal era mais bonita que a árvore da vida. A Bíblia diz que a árvore chamou a atenção de Eva. Ela viu que era árvore bonita, agradável aos olhos, e comeu. E depois deu
para Adão. Adão também comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então esse pecado foi um pecado de independência. Eles estavam virando as costas para Deus. É como se eles estivessem dizendo assim: até aqui nós fizemos o que Deus quis. A partir de agora, vamos fazer o que nós queremos. Entendido, irmãos? Então esse foi o primeiro pecado. E aí está, irmãos, o perigo de a pessoa querer fazer sempre o que acha certo. Um perigo muito grande quando a pessoa decide as coisas da vida, do seu dia a dia, o que ela tem que fazer ou deixar de fazer, sem orar. Porque se a pessoa não ora a respeito de algum assunto, ela está fazendo igual Adão fez, está escolhendo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dentro de nós, irmãos, simbolicamente falando, existem as duas árvores. Você pode dizer assim: ah, pastora, dentro do meu coração não tem árvore nenhuma. Mas é um símbolo, é uma representação. Tem sim. Por quê? Porque quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, quando nós pedimos orientação a Deus, a respeito de qualquer coisa da nossa vida, nós estamos dependendo de Deus. Então nós estamos escolhendo o fruto da árvore da vida. Nós estamos escolhendo Jesus, dizendo para Ele: Jesus, eu dependo de Ti. Então você está escolhendo a árvore da vida. E tem também dentro de nós o símbolo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque muitos dizem assim: ah, mas se fosse eu lá naquela época, eu nunca teria comido esse fruto. Irmãos, nós comemos esse fruto várias vezes na nossa vida. Quem sabe hoje você não comeu esse fruto. Como que a gente come o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Fazendo isso aqui que eles fizeram. Quando nós escolhemos fazer a nossa vontade, independente da vontade de Deus. Entendido, irmãos? Então não é eles, alguns até dizem assim, brincando, né? Ah, quando eu chegar no céu, quero surrar Adão. Por que ele foi fazer isso? Isso a gente brinca, né? Lá não vai ter isso. Mas se fosse um de nós, nós teríamos feito a mesma coisa. Com certeza. Então nós não podemos acusar, como eu disse já em outras mensagens para vocês, até a respeito de Judas Iscariotes, né? Lembram quando eu preguei sobre Judas? Eu disse que muitas pessoas fazem assim: ah, Judas, eu não teria feito. Eu não teria traído Jesus. Será? Nós traímos todo dia. Então eu quero que você entenda bem isso. Essas duas árvores, eu vou estar pregando sobre isso bem detalhado um outro dia. Mas eu quero que, para você entender o que é pecado, você precisa entender isso aqui. Nós temos dentro de nós, na nossa vida, essas duas árvores. E quando nós decidimos alguma coisa por nós mesmos, e não oramos e não pedimos a direção do Espírito Santo sobre a nossa vida, nós estamos comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, assim como Adão e Eva comeram. Amém, irmãos? Então vê como a coisa é séria? Isso é o que então, pastora? É pecado. É errar o alvo. Eles erraram o alvo quando comeram o fruto. E nós erramos o alvo quando decidimos por nós mesmos. Porque tem pessoa tão arrogante, tão soberba, porque o pecado começou com a soberba. E tem pessoa que é tão soberba que diz assim: eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso nem de Deus. Tem gente que pensa assim: ah, tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho. Não foi Deus que me deu, eu me viro. Muitos dizem que nem acreditam na existência de Deus. Então essas pessoas estão comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal todos os dias. Então o pecado é você querer ser independente de Deus. Você achar que você pode tudo, que você faz tudo, que você sabe tudo, é a raiz do pecado no coração humano. Amém?
Aí nós podemos entender também, para entender melhor o que é pecado, respondendo uma outra pergunta que geralmente as pessoas fazem. Qual é o pecado mais grave? Existe pecadinho? Existe pecadão? Todo pecado é igual, irmãos? Será que todo pecado é igual? Pecado é pecado. Eu quero que você entenda bem isso. Você praticar alguma coisa que não era o alvo de Deus para a tua vida é pecado, tá? Mas existe sim pecadinhos e pecadões. Existe aqueles pecados, que nem diz o ditado por aí, pecados cabeludos, pecados grandes, né? Então vamos entender agora por quê isso. Veja só que eu quero que você guarde bem isso, eu estou repetindo bem, para depois você não dizer assim, a pastora disse que isso eu posso fazer, que não é um pecado tão sério. Não, não é isso. Pecado é pecado, afasta de Deus. Mas tem uns pecados menores e os pecados maiores. Exemplo, para você entender bem. É errado falar palavrão? A Bíblia condena. Mas se de vez em quando você deixar escapar um palavrão, não é um pecado tão sério quanto você tirar a vida de outra pessoa, você matar alguém. Para nós entendermos isso, o que é pecadinho e o que é pecadão. Mas falar palavrão é pecado também, afasta de Deus. Mas só para você entender bem. Então, existe o pecadinho e existe o pecadão. Como que nós podemos saber disso? Abra a tua Bíblia em Mateus 12, 32. Mateus 12, 32. Depois eu vou voltar ainda nesse versículo que nós iniciamos a mensagem, que eu ainda tenho alguma coisa para falar dele. Mateus 12, 32 nos diz o seguinte. Jesus estava falando aqui a respeito da blasfêmia. Então, olha só. 12, 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. O que Jesus estava falando aqui, irmãos? O Filho do Homem aqui, você pode ver que está com letra maiúscula, está se referindo ao próprio Senhor Jesus, tá? Porque ele se fez homem e veio morrer no nosso lugar. Então aqui Filho do Homem é Jesus. Então ele estava falando dele mesmo. Ele disse assim, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, então ele estava dizendo, se alguém falar alguma coisa contra mim, Jesus falando, tem perdão, mas é pecado. Se alguém falar alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Então, para ser perdoado é porque tem que ser pecado. Então, falar contra Jesus é pecado sim. Mas ele está dizendo, se a pessoa se arrepender e pedir perdão, tem perdão. Mas, se a pessoa falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Quer dizer, nem nessa vida e nem na eternidade. Amém? Então aqui Jesus deu uma classificação de pecado. Ele estava dizendo, se pecarem contra mim, contra o Filho do Homem, é pecado. Mas pode ser perdoado. Agora, se pecarem contra o Espírito Santo, o pecado é maior. E não vai ser perdoado. Tá, irmãos? Então aqui a gente já pode ver que tem graus de pecado, que tem tamanhos de pecado. Outro versículo para nós analisarmos, João 19, 10 e 11. João 19, 10 e 11. Diz assim:
Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. O que Jesus estava dizendo aqui? A mesma coisa, que existe tamanhos de pecado. Então aqui Jesus tinha sido preso e antes de ser crucificado foi entrevistado por Pilatos, né? E Pilatos disse assim: eu estou falando com você, você não me responde? Eu tenho autoridade para te libertar, você não está falando comigo? O que você quer? Aí Jesus disse assim: a autoridade que você tem foi te dada, veio de cima, quer dizer, veio do Pai. E maior pecado tem aquele que entregou Jesus para Pilatos. Quem era esse? Judas. Então, olha só, aqui Jesus nos mostra também que existe graus, que existe tamanhos de pecados. Certo, irmãos? Agora eu quero que você abra em 1 João 5, 16, 17. Hoje estamos lendo bastante a Bíblia, né? 1 João 5, 16 e 17. Olha o que Jesus fala aqui. Se alguém vir a seu irmão, esse vir aqui no nosso português é ver, tá? Se alguém ver a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Então aqui Jesus também estava nos dizendo que existe tamanhos de pecado. Certo, irmãos? Estão acompanhando, né? Amém? E aqui tem uma coisa interessante. Porque aqui Jesus cita um tipo de pecado que é para a morte. Que pecado é esse? Olha só. Jesus disse, toda injustiça é pecado. Então é aquilo que eu falei para você, todo pecado é pecado, afasta de Deus. Mas tem tamanhos de pecado. E Jesus aqui disse o seguinte, né, através da vida de João. Jesus falou o seguinte, e há pecado que não é para a morte, mas tem pecado que é para a morte. Que pecado é esse que é para a morte? Vocês devem de estar pensando aí, qual é o pecado para a morte, pastora? Qual é o pecado para eu não fazer? Né? Só que isso não pode nos levar a fazer os que não são para a morte. Tá? Porque senão tem gente que pode dizer assim, então os que não são para a morte eu posso praticar tudo. Não é assim. Né? Olha só, que pecado é esse para a morte, irmãos? A palavra do Senhor não nos diz claramente, ela nos faz pensar quais são. Por outros versículos, nós podemos entender quais são esses pecados para a morte. Por quê? Porque é um pecado muito grave. Então lembre do exemplo que eu dei lá. É pecado falar palavrão? É. Mas não é um pecado tão grande quanto matar alguém. Estão acompanhando, né? Amém? Então, mas tem um pecado que se a pessoa praticar, morre já. Não significa que morre fisicamente, morre espiritualmente. Que pecado é esse? Então vamos entender o tipo desse pecado, para depois eu te falar que pecado é esse. Esse pecado então, ele é muito grave. E leva à morte, não à morte física. Em alguns casos pode ser que a pessoa morra na mesma hora, determinado dia, mês, não sei. Mas geralmente não está falando aqui da morte física. Porque a morte física é a consequência do pecado original, que é isso, aquele pecado lá de Adão e Eva que já quando nós nascemos está em nós.
Então, a morte física é consequência desse pecado. Mas a morte que esse pecado aqui traz é a morte espiritual. Vocês lembram que eu já preguei aqui várias vezes sobre os tipos de morte, que tem a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Então, a morte física é quando a pessoa morre ali, o corpo vai para baixo da terra, morreu fisicamente. A morte espiritual é a que a pessoa ainda está aqui, está viva, está caminhando, está se alimentando, está trabalhando, mas está morto espiritualmente. Por quê? Porque está afastado de Deus. Então, a pessoa que está longe da presença de Deus está morta espiritualmente. Essa é a morte espiritual. E tem a morte eterna, é aquela pessoa que morre sem Jesus, que morre fisicamente, estava morto espiritualmente e agora morreu para todo sempre, ou seja, está separado de Jesus para sempre e foi para o inferno. Então, esses 3 tipos de morte. E esse pecado para a morte aqui está falando a respeito da morte espiritual. Que a pessoa se separa de Deus. A pessoa se separa de Deus. Agora veja só um detalhe. Quem que vai pecar para a morte? Aqui a Bíblia está falando das pessoas que estão lá fora, no mundo ainda? Não. Olha o versículo 16 que nós lemos ali. Se alguém vir ou ver a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esses não digo que rogue. Então, para quem que a Bíblia está falando aqui? Se alguém ver um irmão. Então, se é irmão, não está falando do povo lá do mundo, que ainda não conhece Jesus. Mas está falando de alguém que está servindo a Deus dentro de uma determinada igreja. É irmão. Estão entendendo, irmãos? Então, o perigo de praticar o pecado para a morte é justamente para quem já serve a Deus. Ai, 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 que coisa séria, né? É sério isso aqui. Porque não está falando para o povo lá do mundo, está falando para um irmão. Então, se é irmão, ó, se alguém ver o seu irmão cometer pecado. O que é isso? Se você sabe de alguém que está em pecado, mas aquele pecado não é para a morte, Deus está dizendo, ore por ele, que ele vai se arrepender e vai voltar. Mas se você ver o teu irmão praticar um pecado para a morte, não ore. Por que não deve orar por pecado para a morte? Porque a pessoa escolheu se separar de Deus deliberadamente. É aquele pecado lá, ó, independência de Deus. Eu quero fazer o que eu quiser da minha vida. Então tem muita gente que diz isso, eu não quero saber de Deus. Eu quero fazer o que eu quiser. Quero ser independente. Então pessoas que já servem a Deus, que já conhecem a palavra, que são chamadas de irmão, podem praticar o pecado para a morte. Então aqui é um grande perigo, né? E depois então que a pessoa pratica o pecado para a morte, que fica separado de Deus, ou seja, está morto espiritualmente, vai chegar um momento em que ela vai passar para a morte eterna, que é separada de Deus para sempre. Porque se não é para nós orarmos por essa pessoa que praticou pecado para a morte, é porque essa pessoa já está condenada. Não adianta nós orarmos por alguém assim, porque a nossa oração não vai ter resposta. Então, por isso que Deus diz aqui através de João, não ore. Cadê a pecado para a morte? Por esse não digo que rogue ou ore. Então, não adianta você orar por alguém que já realizou, já praticou esse pecado para a morte. Tá, pastora, mas me diga que pecado é esse. Existem 2 possibilidades, irmãos, na Bíblia que nos fazem pensar quais são esses pecados para a morte. Porque o roubo tem perdão, o assassinato tem perdão, a mentira tem perdão. Qualquer tipo de pecado tem perdão, através do sangue de Jesus. Mas esses 2 que eu vou falar aqui para você, não tem perdão. Por quê?
são a apostasia e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, para esses não tem perdão. A apostasia, eu já ensinei aqui para vocês um dia que eu preguei sobre o arrebatamento, que tem dois sentidos, que um é ser arrebatado, que o arrebatamento pode ser chamado de tirar, né? Puxar com força, então pode ser chamado de apostasia, mas tem dois sentidos, e nesse contexto aqui, essa apostasia que está falando, que nos leva a entender, é o abandono da fé. Então, olha só, se estava falando que é um irmão que pecou o pecado para a morte, então é porque essa pessoa abandonou a fé, é apostasia. Estão entendendo, irmãos? Eu procuro falar assim, bem declarado, para vocês não se confundirem. Então, a apostasia, o abandono da fé. Quem é a pessoa que apostata da fé? É aquela que já conhece a palavra. É aquela que já provou o amor de Deus. É aquela que já viu, que já tem entendimento do que o Senhor Jesus fez na cruz para nos salvar. E mesmo assim, abandona a fé. Vira as costas para Deus. Não quer mais saber de Jesus. Abandona a frequência na igreja. Sai da presença de Deus por completo. Então esse apostatou da fé. Então por esse, Deus diz, não rogue ou não ore. Ah, pastora, mas como que você pode nos afirmar que é esse? Através de outros versículos a gente entende que é isso. Porque a apostasia é uma coisa muito séria. Então, se a pessoa abandonou a fé, ela se afastou de Deus. Ela quis ser independente de Deus. Foi para longe. O pecado inicial de Adão e Eva, que quiseram ser independentes. E tem dois exemplos na Bíblia aqui que eu vou citar para vocês a respeito disso. Um não era pessoa física, humana como nós. O caso do próprio Satanás. Ele conhecia Deus pessoalmente, ele adorava a Deus face a face e resolveu se distanciar de Deus, querendo para ele a glória de Deus. Então nós podemos entender esse exemplo aqui como uma apostasia, apostatou da fé, quer dizer, abandonou o Criador. Entendido, irmãos? E o outro exemplo que eu posso dar para vocês de um apóstata é Judas Iscariotes. Por quê? Ele andou com Jesus, ele conhecia Jesus, ele conversava com Jesus face a face. E ele escolheu trair Jesus. Então ele abandonou a fé. Ele tinha tudo para ser salvo. Mas ele deu as costas para Jesus. Então ele abandonou a fé. Ficou entendido esses dois exemplos? Então, por isso, irmãos, é que nós temos que levar, como eu digo sempre para você, nós temos que levar a nossa vida cristã muito a sério, desculpe. Por quê? Porque com Deus ninguém brinca. Com Deus ninguém brinque, porque vai acabar no inferno. Então nós temos que levar a nossa vida cristã corretamente diante de Deus. Ah, pastora, mas eu peco. Claro que peca, e vamos pecar até o momento que nós formos glorificados. Só que nós temos que cuidar para não cometer o pecado para a morte. E pastor, agora que você falou isso vai ficar na minha cabeça. Olha só, irmãos. O outro pecado, que pode ser entendido como pecado para a morte, a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É atribuir ao diabo uma coisa que quem fez foi Deus. Foi o Espírito Santo que fez, e a pessoa vai e diz assim, não, isso aí não vem de Deus, isso aí é coisa do diabo. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. Por isso que nós temos que tomar cuidado
Quando se refere ao Espírito Santo, nós temos que tomar muito cuidado nesse ponto. Se você está vendo uma pessoa orar em línguas, ou se você está vendo uma pessoa realizando alguma coisa e fala no nome de Jesus, não duvide. Porque tem casos, e por isso a gente deve pedir ao Espírito Santo que nos dê o dom do discernimento para a gente saber se é de Deus ou não é. Mas tem pessoas que não param para pensar e já vão julgando e vão dizendo: isso aí não é de Deus coisa nenhuma. Cuidado. Porque aí você, se for de Deus, você vai estar falando contra o Espírito Santo e atribuindo ao diabo uma coisa que o Espírito Santo está fazendo. Então, olha só, nós temos que tomar cuidado para não pecar contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo não é só isso também. É quando a pessoa fala desrespeitosamente de Deus, do Espírito Santo, de Jesus. Mas como nós lemos lá, se falar contra Jesus, tem perdão. Mas se falar contra o Espírito Santo, não vai ser perdoado nem nessa vida e nem na outra. Então, por isso, irmãos, vigie. O Senhor Jesus mandou nós vigiarmos. Vigiar e orar. E sempre pedir o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai nos dar entendimento do que é certo e o que é errado. Então, nunca queira pecar, nem para a morte e nem qualquer pecado comum, mais comum. O correto é você decidir: eu não quero pecar em nada. Né? Porque daí tem gente que quando sabe, esse pecado, então esse eu não posso praticar, mas os outros tudo eu posso fazer, que depois é só pedir perdão. Não é assim. Porque com Deus ninguém brinca. Então, olha só, o pecado contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo aquilo que Deus fez, aquilo que foi obra do Espírito Santo. E o pecado da apostasia é abandonar a Deus. É virar as costas para Deus e dizer: não quero mais saber, a partir de hoje eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer o que eu quiser. Apostatou da fé, quer dizer, abandonou a fé. E era um irmão que a Bíblia fala ali. Então é para quem já conhece a palavra, não é para quem está lá fora ainda não. Ficou claro, irmãos? Amém? Entendido isso? Então existe pecado, pecadinho e pecadão. E como existe, que horas são? Como existe pecadinho e pecadão, também há graus de consequências. Cada pecado tem uma consequência. Vamos voltar lá agora em Tiago 1,14, que eu disse que eu ia voltar lá. Tiago 1,14, que foi o versículo que nós iniciamos a mensagem. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então o que é isso? Você pode dizer assim: mas pastora, quando eu vi eu já pequei. Quando eu vi eu já fiz. Eu já pensei, eu já falei. Por isso que é importante você pedir ao Espírito Santo o domínio próprio. Porque no domínio próprio você vai aprender a pensar antes de falar. Você vai aprender a refletir antes de agir. Para que você não venha pecar. Mas se pecar e o pecado não for para a morte, graças a Deus, tem solução, porque nós temos um advogado diante de Deus, que é o Senhor Jesus, que está intercedendo por nós. Amém, irmãos? Mas aqui diz assim, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Como que eu sou tentada? Como que você é tentado? Eu já falei aqui há uns dias atrás. Nós somos tentados naquilo que nós temos fragilidade. Por exemplo, uma pessoa que antes de aceitar Jesus, roubava. Roubava muito. Muito ou pouco, né? É pecado, roubar. Ela vai ser tentada nessa área. Então a pessoa é tentada na área que ela tem
dificuldade de vencer. Uma pessoa que vivia mentindo, agora conheceu a Jesus, não quer mais mentir. Quando veja, mentiu, pede perdão. Mas só que você tem que vigiar para não mentir mais. Mas a tentação vai ser nessa área. Não significa que não vai ser tentado em outras coisas. Mas a tentação maior, aquela que vai vir mesmo para te derrubar, vai ser na área que você tem fragilidade. Que você tem dependência daquilo. Né? Uma pessoa que era viciada, parou de fumar, parou de beber, parou de usar drogas. Vai ser tentada em que área? Nessa área. Você vai passar por perto de pessoas que você vai sentir o cheiro do cigarro. Eu nunca fumei, graças a Deus. Mas na rua, assim, quando eu passo por perto, a gente sente o cheiro do cigarro. Né? Quando a gente passa por perto de alguém que está fumando, a gente sente o cheiro do cigarro. E para a pessoa que já foi viciada, isso é uma tentação. Porque ela vai cheirar. Foi a cobiça. Ela cobiçou o cheirinho. Olha só. Então a cobiça, se ela permitir que essa cobiça conceba, o que é isso? Se ela alimentar, ai, que saudade desse cheirinho, dessa fumaça. A cobiça vai conceber e dar à luz o pecado. A pessoa vai cair e vai pecar. Entenderam, irmãos? E o pecado, uma vez consumado, quer dizer, a pessoa pecou, gera morte. Se não tiver arrependimento, morre espiritualmente, morre eternamente. Então é para isso que nós temos que tomar cuidado. E não querer saber de nenhum tipo de pecado. Essa mensagem pode estar assim um pouquinho maçante, chata, mas é necessário você entender isso. Porque nós não vamos poder começar a falar a respeito dos outros pecados sem primeiro entender o que é pecado. E se existe consequências para pecado, existe graus de castigo no inferno. As pessoas que forem para o inferno vão ter graus de castigo, pastora? Nessa mensagem aqui eu estou respondendo acho que umas 4 perguntas que a maioria das pessoas fazem. A pessoa que for para o inferno vai ser castigada igual? Tem gente que pergunta isso. Não vai ser castigado igual. Vai estar sofrendo. Mas tem pessoas que vão ter um tormento bem maior no inferno do que outras. Por exemplo, um ladrão de galinha, vamos dizer assim, que roubava a galinha para matar a fome, dele ou da família, é pecado? É pecado. Mas não é tão sério quanto o pecado que Hitler cometeu, matando mais de 6 milhões de pessoas. Estão entendendo? Então, se tem graus de pecado, pecadinho, pecadão, tem consequência maior e menor também. Tem graus de sofrimento no inferno. Então, as pessoas que forem para o inferno, as pessoas que estão no inferno nesse momento, tem umas que estão sofrendo mais que outras. Mas, por menor que seja o sofrimento, é terrível, porque no inferno não tem dor, não tem paz, não tem alegria, é só dor e tristeza. Então não importa se era um ladrão de galinha ou se era um Hitler da vida. Está no inferno, está sofrendo. Só que os graus de tortura vão ser maiores para alguns e menores para outros. Então o que eu quero te transmitir com essa mensagem, meu irmão? Falando de pecado, que nós temos que fazer de tudo para não pecar. Por quê? Porque o pecado gera a morte. E a morte espiritual leva para a morte eterna. O que é a morte eterna? O inferno. Então, nós que já conhecemos a Jesus, façamos de tudo para não pecar. E como que nós não vamos pecar? Só se nós vivermos em oração. E mesmo assim ainda pecamos. Mas, perdão, Senhor, não quero mais fazer isso, amém, em nome de Jesus está perdoado. Mas para a gente não pecar coisas mais sérias, é preciso então ter esse entendimento. De que existe pecadinho
E existe pecadão, mas que todo pecado nós temos que evitar, porque todo pecado afasta de Deus. Ficou entendido isso, irmãos? E olha aquilo que eu falei no início da mensagem. Todos os dias você e eu temos que fazer escolhas na vida. Todos os dias. Não pense que o inimigo descansa. O diabo não dorme. E ele te odeia. Não pense que o diabo diz assim, não, eu não vou mexer com aquele lá. Ele é tão bonitinho, ela é tão bonitinha, eu vou deixar ela quieta. Vou deixar ele quieto. Ele nos odeia porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, coisa que ele perdeu e nunca mais vai ter. Mas nós somos a imagem de Deus, então ele nos odeia. Então veja só, o diabo não dorme, ele vai fazer de tudo para fazer você pecar. E para isso ele vai agir no teu ponto fraco. Aquele que rouba vai ser tentado. Roubava vai ser tentado a roubar. Aquele que era viciado vai ser tentado a voltar para o vício. Aquele que mentia vai ser tentado a mentir. Aquele que se prostituía vai ser tentado a voltar para a prostituição. Entendi? Então todos os dias nós temos que fazer a escolha que Adão fez. E Adão escolheu pecar. Então lembre disso. Dentro de você, dentro de mim, existem as duas árvores lá do Jardim do Éden. A árvore da vida, que é Jesus, que quando nós escolhemos não pecar e orarmos a Deus e pedir direção de Deus em tudo que fizermos, nós estamos comendo o fruto da árvore da vida, nós estamos escolhendo Jesus. Mas que quando nós escolhemos pecar, quando nós somos enrolados ali pela nossa própria cobiça. A Bíblia diz pela própria cobiça. Você não é tentado a pecar pela minha cobiça. Eu não sou tentada a pecar pela tua cobiça. Entendido isso, irmãos? É pela própria. É aquilo que eu tenho necessidade, é aquilo que eu sinto carência. Então, quando a pessoa é enrolada pela cobiça e peca, ela escolheu comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Adão comeu. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Ore sempre, peça sempre ao Espírito Santo para te dirigir, irmão. Para não deixar você pecar, que o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo dentro da nossa alma é uma ajuda tão grande, irmãos. A nossa consciência é uma bênção que Deus nos deu. Porque no momento que você vai pecar, parece que uma vozinha fala com você lá dentro da tua cabeça. É assim ou não é? É, né? Acende uma luzinha lá no fundo da tua mente e que você diz assim, se você ouvir o Espírito Santo, você vai dizer assim, realmente eu não posso fazer isso. Mas se você não ouve essa vozinha lá, você vai escolher comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E você vai pecar. E aí vai ter consequência. Vai ter graus de consequência. Tanto nessa vida, quanto na eternidade. Então vamos escolher não pecar. Olha só o que diz no mesmo Tiago, capítulo 1, versículo 12. Para encerrar. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Então aqui em outras palavras está dizendo assim, você é bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? Feliz aquele que suporta a tentação e que vence a tentação. Porque quando for aprovação, porque depois de ter sido aprovado, quer dizer, ele venceu a aprovação, ele venceu a tentação, ele não pecou, ela não pecou. Então, depois que venceu a aprovação,
receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, o que quer dizer isso? Que vale a pena você lutar todos os dias para não pecar, porque quando chegar o fim da tua vida, quando chegar o fim da minha vida, nós vamos estar com Jesus, que é o fruto da árvore da vida, e Ele vai nos dar uma coroa. Coroa do quê? Da vida. Bem diferente da morte. O pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. Mas então lute, ore, vigie, leia a Bíblia. Irmãos, a leitura da Bíblia é uma coisa maravilhosa. Porque quando você lê, você aprende. Ah, pastor, eu leio, mas eu não entendo. Antes de você começar a ler, faça uma oração e diga: Espírito Santo querido, abra o meu entendimento. Porque eu quero ler e entender o que eu estou lendo. E Ele dá isso. Ele faz isso. Amém, irmãos? Faça de tudo para não pecar. Estamos na vida, estamos no mundo, mas não somos do mundo, somos de Jesus. E um dia nós queremos estar na glória com o Senhor. Semana que vem, se Deus me permitir aí, então eu vou falar de cada pecado, de um por um. Amém?